Fala, povo de Deus, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e mais uma vez estamos aqui para esta leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Estamos aí dando sequência à nossa leitura em segundo livro dos Reis, o capítulo de número 15, Segunda Reis, capítulo 15, o qual estaremos aí fazendo a leitura. Mas antes disso, eu quero orar com você. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado de estar aqui junto com os teus filhos diariamente, lendo a tua palavra, ouvindo a tua voz através da tua palavra, sendo ministrados pelo teu Santo Espírito através da sua palavra. Fala aos nossos corações, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Segundo Reis, capítulo 15, diz assim: No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. O Senhor feriu o rei. Este ficou leproso até ao dia da sua morte, e habitou numa casa separada, porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com os seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na casa de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Joroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, fez pecar Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e o feriu diante do povo, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, dizendo: Teus filhos, até a quarta geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro em Samaria. Porém, Menahem, filho de Gadi, subiu de Tirsa e veio a Samaria e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, e eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Manaém feriu Tifsa e todos os que nela havia, como também os seus termos, desde Tirsa, porque não tinha aberto, e os feriu, pois a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, todos os dias, se não apartou dos seus pecados, de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Então viu Paul, rei da Síria, veio Paul, rei da Assíria, contra a terra de Manaém, que deu a Paul 1000 talentos de pratas, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar reino na sua mão. E Manaém tirou esse dinheiro de Israel e todos os poderosos e ricos para dar ao rei da Assíria, para cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos atos de Manaém e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Manaém dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar.
No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Manaém, reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Pekah, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. E com ele estavam 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou-a, e Joim, e Abel, Bet-Maaca, e Joanã, e Quedes, e Azor, e a Gileade, e a Galileia, e toda a terra de Naftali, e levou para a Assíria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, os mais dos atos de Peca, e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera Uzias seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão, tudo quanto fez porventura, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na casa de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou nos caminhos dos reis de Israel até a seu filho passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, o que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, e a peleja, e cercaram Acás, porém não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, revestiu Elate, a Síria, e lançou fora Elate os judeus, e os sírios, e vieram a Elate, habitaram ali até o dia de hoje. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo, teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acás prata e ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E ao rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou, e a levou o povo para Quir, e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias
a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acás tinha ordenado em Damasco. Assim fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo no lado, o seu altar, na banda do norte. O rei Acás mandou a Urias o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares e o holocausto do rei, a sua oferta de manjares e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares e as suas ofertas bebidas, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue do sacrifício espargirá nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para inquirir nele. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases de cima delas, tomou a pia e o mar e tirou de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele e pô-la sobre o pavimento da pedra. Também a cobertura do sábado que edificaram a casa e a entrada de fora o rei a retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Ora, o mais dos atos de Acás e o que fez, porventura não estão escritos nos livros das crônicas, rei de Judá? E dormiu Acás com seus pais, e foi sepultado junto à cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 17. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, rei sobre Israel, em Samaria, 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiro a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria encerrou o aprisionamento na sua casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio a Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e a transportou Israel para a Síria e fê-lo habitar em Alá e em Abor, junto ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. Excedeu assim, por os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos todas as cidades, suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens dos bosques e todos os altos e outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. O Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, e não creram no Senhor, seu Deus, e rejeitaram
os estatutos e o concerto que fizeram com seus pais, como também os estatutos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, as quais o Senhor lhes tinha dito não fizessem como elas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, bois, bezerros, e fizeram um ídolo bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, e deram-se às adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal, mal aos olhos do Senhor, para provocar a sua ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andar nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, a eles fizeram o rei Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todo o pecado de Jeroboão, que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Sucedeu que, no princípio da sua habitação, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles, pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre eles, eis que matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai dali um sacerdote que transportaste de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine costume do Deus da terra. Veio, pois, com os sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel. Lhes ensinou como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez aos seus deuses e puseram nas suas casas os altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, as quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Avate fizeram Acima, e os aveus fizeram Nibás e a Tartaque, e os serfavitas queimavam seus filhos no fogo, e a Adrameleque e a Nameleque, deuses de Sepharvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temia o Senhor e também a seus deuses, serviam segundo o costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fizeram segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças e segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó e a quem deu ao nome Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles,
nem os servireis, nem deles sacrificareis, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis, e os estatutos, e as ordenanças, e a lei, e os mandamentos que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temereis outros deuses. E do concerto que fez convosco vos não esquecereis, e não temereis outros deuses, mas o Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas ações temiam o Senhor e serviam as imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Segundo Reis, capítulo 18. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, ser conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou debaixo dos bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, que porquanto até aquele dia os filhos de Israel que lhe queimavam incenso e lhe chamava de Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, entre os que foram antes dele, nem entre os que foram antes dele, porque se achegou ao Senhor e não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, e conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos Atalias, a cidade forte. E sucedeu que no quarto ano de Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e cercou, e tomara no fim de 3 anos, sim, no ano sexto de Ezequias, que era o ano nono de Oséias, rei da Síria. Samaria foi tomada, e o rei da Síria transportou Israel para a Síria, e os fez levar para Alá e para Apor, junto ao rio Gozã, e as cidades dos medos, porquanto não obedeceram às voz do Senhor seu Deus, e fez transpassar o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, e tudo o que me impuser levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata, 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor, todo o tesouro da casa do rei. E naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor, das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria Tartã e a Rabi-Saris e a Rabi-Saqué de Laquis, com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles pararam ao pé do arqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, e chamaram o rei da Síria, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, e Rabsaqué lhes disse: Ora,
Dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria, a quem que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém a palavra de lábios é: há conselho e poder para a guerra? Em que, pois, agora confias para contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrado no Egito, no qual, se alguém se encosta, entregar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes: no Senhor nosso Deus confiemos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo: ajudai a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, faria virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu senhor, pois tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar, para o destruir. O Senhor me disse: sobe contra esta terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, a Joá e a Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém, Rabsaque lhe disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar essas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam da sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e sai a mim, e coma cada um a sua vide, a sua figueira, e beba cada um a sua água, a sua cisterna, até que eu venha e vos leve para a terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de azeite de mel. Assim vivereis e não morrereis, se não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada uma a sua terra e as suas mãos do rei da Síria? Que é feito os deuses de Amate e de Arpate, que é feito os deuses de Farvaim, de Ena e de Iva, porventura livraram Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra que os livraram da sua terra, da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão? Porém, calou-se o povo e não respondeu uma só palavra, porque mandado o rei havia, dizendo: não lhes responderei. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhes fizeram saber as palavras de Rabsaque. Segundo Reis, capítulo 19. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos, o sacerdote, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías em Amós, filho de Amós. E disseram os quais, disseram-lhes: assim diz Ezequias: este é o dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não à força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E o servo do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhes disse: assim direis
ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a terra. A espada o ferirei, e cairá na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que havia partido de Laquis, e ouvindo ele dizer de Tiraca, filho de Cuxi, eis que ha saído para fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te enganes o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás, porventura as livraram os deuses das nações que destruíram, como Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Edem, que estavam em Talassar, que é feito o rei de Amate, o rei de Arpate, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, levando à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, que habita entre os querubins, só tu, Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe. Ele enviou para afrontar Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, obras de mãos de homens, madeira, pedra, por isso destruíram. Para agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou a virgem, a filha de Sião te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, e a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e entregue os teus olhos ao alto, contra o santo Israel, por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor, disseste: com a multidão dos meus carros subo, e o alto dos montes aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos de cedro e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi água estranhas com as plantas dos meus pés, secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir para que fosse tu que reduzisse a cidade fortes em montões desertos. Por isso os moradores dela, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos, e eram como a erva no campo, e a hortaliça verde, e o feno, as tolhadas, e o trigo queimado antes que se levante. Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu nos meus ouvidos. Portanto, porém, o meu anzol no teu nariz, e um freio nos teus lábios, e te ferirei, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, no ano seguinte, que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, plantai vinhas e comei frutos, porque o que escapou da casa de Judá ficou do resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante do monte de Sião, que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, que nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá
perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu no arraial do Assírio 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos os corpos eram mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou para Nínive, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat. E Er-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, se servido de te lembrar, é de que andei diante de ti, e em verdade com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi a tua lágrima, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Das mãos dos reis da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, e voltará 10 graus atrás. Então o rei Ezequias disse: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, para 10 graus que já tinha inclinado pelo relógio do sol de Acás. Naquele tempo enviou Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas um presente a Ezequias, porque ouviram que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as espadarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou, seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem a sua casa, nem todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aquele homem, e onde vier a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram da Babilônia. E disse ele: que viram na tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há na minha casa. E disse Ezequias: Tudo quanto há na minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que lhe não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Ainda até os teus filhos te procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palco do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor
que disse mais, não haverá, pois, nem os meus dias paz e verdade. Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o poder, como fez a piscina, o aqueduto, como fez vir a água à cidade, porventura, não estão escritos nos livros das crônicas do rei de Judá. E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos, da idade de 4. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efiziba, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor detestara as suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque, como fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, que o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, o meu nome. Também edificou altar em todo o exército dos céus, em ambas os átrios da casa do Senhor, e fez passar seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: desta casa em que Jerusalém, que escolhi todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. O mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente o que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus, que antes deles foram, até também Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas, e estenderei sobre Israel o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, e limpa e vira sobre a tua face, e desampararei o resto da minha herança, e entregá-los-ei na mão dos seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira desde o dia dos seus pais, saíram do Egito até hoje. Por mais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado, como se fez pecar Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos mais dos atos de Manassés, e tudo quanto fez, mais os seus pecados que pecou, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá. E Manassés dormiu com os seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Messulemete, filha de Arus e de Jotibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todos os caminhos em que andara seu pai, e serviu a ídolos que o seu pai tinha servido, e inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor, Deus seus pais, e não andou nos caminhos do Senhor, e nos servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei na sua casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon
e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? E sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzai. Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, da casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que deem na mão de quem tem cargo de obra, que estão encarregados da casa do Senhor, para que deem aqueles que fazem obras que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, os carpinteiros e os edificadores, aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele leu. Então o escrivão veio ao rei, e referiu o rei a resposta, e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão de quem tem cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber o rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo e todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o seu furor, o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram à profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvá, o filho de Aras, e o guarda dos vestiários, e ela habitava em Jerusalém. Na segunda parte, eles falaram: e ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dize ao homem que vos enviou, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Portanto, me deixaram e queimaram incensos e a outros deuses, para provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, diz que assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porque o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os moradores, que seriam para assolação e para maldição e resgate das tuas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz, e a tua sepultura e os teus olhos não serão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Segundo Reis, capítulo 23. Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e a Jerusalém, e juntaram a ele, e ao rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém,
E os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez um concerto perante o Senhor, para andarem como o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus estatutos, todo o coração, toda a tua alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou para fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas dele a Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá em redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua, aos mais planetas e todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor, indo do bosque para fora de Jerusalém, o ribeiro de Cedron, e queimou junto ao ribeiro de Cedron, e os desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos dos povos. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para os ídolos dos bosques. Todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Jeba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, chefe da cidade, que estavam à mão, querendo aquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre os altos do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar seu filho e a sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, e o eunuco que estava no recinto, e os carros do sol queimaram a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizeram Manassés e os 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. E o rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, a mão direita e ao do monte de Mazite, aos quais edificaram Salomão, rei de Israel, Astarote, abominação dos sidônios, e Quemos, abominação dos moabitas, e Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhante quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu seu lugar com ossos de homens. Também altar que estava em Betel, o altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel, juntamente com aquele altar. Também o altar derribou, queimando-os alto em pó, e desfez e queimou os ídolos do bosque, e virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou por sobre aquele altar, e assim profanou conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus. Quando apregoou essas palavras, então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Jerusalém e apregou essas coisas que fizeram contra este altar em Betel. E disse: deixai estar, ninguém mexe nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos dos profetas que vieram de Samaria, e os demais disso. Também Josias tirou todas as casas dos altos que haviam na cidade de Samaria, e o que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, lhes fez conforme todos os altos que tinha praticado em Betel, e sacrificou
todos os sacerdotes dos altos que haviam ali sobre os altares e queimou ossos dos homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgavam Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º, o rei de Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Também os adivinhos, os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que viam da terra de Judá em Jerusalém os extirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estava escrita no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira, e ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor também a Judá: hei de tirar de diante da minha face, como tirei de Israel, e rejeitarei esta cidade em Jerusalém, e que elegi, como também na casa que disse: estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, o rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o, ele matou em Megido. E os seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e fizeram rei em seu lugar. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar. 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, uma tal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seus pais. Porém, Faraó Neco mandou prender a Ribla em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu o rei Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome em Jeoaquim. Porém, a Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra para dar esse dinheiro conforme mando de Faraó a cada um, segundo a sua avaliação. Demandou a prata, o ouro do povo da terra para dar a Faraó. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 12 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seus pais. Segundo livro dos Reis, capítulo 24. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Joaquim as tropas dos caldeus, e a tropa dos sírios, e a tropa dos moabitas, e a tropa dos filhos de Amon, e os enviou contra Judá para destruir, conforme a palavra que o Senhor falara por meio dos ministérios de seus profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que tirou de diante da sua face por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Joaquim, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? Joaquim dormiu com os seus pais. Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o Egito até o Eufrates.
Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar 3 meses. Reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e os seus eunucos, e o rei da Babilônia levou preso no 8º ano do seu reino. Retirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, o rei de Israel, no templo do Senhor, tinha feito, e transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes, todos os homens valorosos, 10.000 presos, todos os carpinteiros, ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, e também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus eunucos e os poderosos da terra, levou preso em Jerusalém, na Babilônia, todos os homens valentes, até 7.000 carpinteiros, ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, e a estes o rei da Babilônia levou preso para a Babilônia, e o rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, o tio deste, Metanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo o quanto fizera Joaquim, pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. E sucedeu que no ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e a todo o seu exército, e se acamparam contra ele, e levantaram contra ela tranqueiras em redor, e a cidade foi sitiada até o 10º ano de Zedequias, e aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está dentre os muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou nas campinas de Jericó. Todo seu exército se dissipou, e tomaram o rei, e o fizeram subir ao rei a Babilônia, a Ripla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e ataram as suas com 2 cadeias de bronze, e levaram a Babilônia. No 5º ano, no 7º mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, igualmente queimou. Todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou o muro ao redor de Jerusalém. O mais do povo deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e os mais multidão. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou preso, porém dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar, alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor. Levaram o seu bronze para Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás, e
os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se misturava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo o que era de puro ouro e de prata, e as 2 colunas e o mar e as bases Salomão fizeram para a casa do Senhor, e o peso do cobre que todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre de altura, e tinha um capitel de 3 côvados, e a rede de romãs em roda do capitel. Tudo era de cobre, e semelhante a esta era outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, a Sofonias, segundo sacerdote, aos 3 guardas do umbral da porta e da cidade, tomou a um eunuco que tinha cargo de agente de guerra, e a 5 homens dos que vieram à face do rei e acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército que registrava o povo da terra para a guerra, e Arsam homens do povo da terra, e se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, Riblá, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Riblá, na terra de Amate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quando ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que deixara ficar, pôs sobre ele por maiorar Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães do exército que os seus homens e que o exército da Babilônia puseram Gedalias por maioral, vieram Gedalias a Mispa, a saber, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumate, Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, e eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, que lhes disse: não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi o rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com eles em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, e viu Merodach, rei da Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as suas vestes na prisão de contínuo. Joaquim comia na sua presença todos os dias da sua vida, e quanto à subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Primeiro livro das Crônicas. Adão, Sete, Enos. Capítulo 1 do primeiro livro das Crônicas. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tobal, Meseque, e Tiras, e os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma, e os filhos de Javã, Elissa, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim, e os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti, Canaã, e os filhos de Cuxi eram Seba, Ávila, Sabitá, e Ramá, e Sebiteca, e os filhos de Ramá eram Seba e Dedã, e Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou os Luteus, e os Amaneus, e os Leapeus, e os Nefteus, e os Patruzeus, e os Caslueus, dos quais procederam os filisteus e os caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito,
e a Et, e os Jebuseus, e os Amorreus, os Gergazeus, e os Evius, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Zemareus, e os Amateus, e foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, Uz, Jeter, Meseque, Arfaxade gerou Selá, Selá gerou Eber, Eber nasceram 2 filhos, o nome era um, foi Peleg, e portanto nos seus dias se repartia a terra, e o nome do seu irmão era Joctã, Joctã gerou Almodá, e a Selefe, e a Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Diclá, e a Ibal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Ávila, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão, e os filhos de Abrão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações, os primogênitos de Ismael, foi Nebaiote, Quebdar, Abdeel, Mibissã, Misma, Duma, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nefis, Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, Joxã, Medã, Midian, a Isbisaque e a Sua. Os filhos de Joxã foram Seba e Dedã. Os filhos de Midian, Efá, Efer, Enoque, Abidã e Euda, todos foram filhos de Quetura, e Abraão, pois, gerou Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel, e os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jolão, Corá, e os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetan, Kenas, Timna, Amaleque, e os filhos de Reu, Naate, Zerá, Semá, Mizá, e os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer, Dizã, e os filhos de Lotã, Onri, Omã, e a irmã de Lotã foi Timna, e os filhos de Sobal eram Aliam, e Manaate, Ebal, Sefo, Onã. Os filhos de Zibeão eram Aías, Aná, e os filhos de Aná foi Dizon, e os filhos de Dizon foram Orão, e Esbam, e Trã, e Querã, e os filhos de Ezer eram Bilã, e Zavã, e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Uz e Arã, e estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, era o nome da sua cidade de Dinabá, e morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Será, e Bozã, e morreu Jababe, reinou em seu lugar Uzão, e reinou a terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Haddad, e reinou em seu lugar Samilá, em Masreca. E morreu Samilá, e reinou em seu lugar Saul de Rebaote, Reobote, junto ao rio Eufrates, e morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Enã, filho de Acbor, e morrendo Baal-Enã, Haddad reinou em seu lugar, e o nome da sua cidade Paú, e o nome da sua mulher era Metapel, filha de Metrade, filha de Mesabe. E morrendo Haddad foram príncipes de Edom, príncipe de Tina, príncipe de Ava, príncipe de Javete, príncipe de Olibama, príncipe de Elá, príncipe de Pinom, príncipe de Kenaz, príncipe de Tenamã, príncipe de Misbar, príncipe de Migdeel, príncipe de Irão. Estes foram os príncipes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulã, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad, Asser. Os filhos de Judá eram Onã, Selá. Estes 3 lhes nasceram da filha de Sua, a cananeia, e o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, deu à luz a Pérez, Será. Todos os filhos de Judá foram 5, e os filhos de Pérez foram Esrom e Amu, e os filhos de Zerá, Zinri, Etã, Emã e Calcol, e Darã, 5 ao todos. E os filhos de Carmi foram Acar, perturbador de Israel, que pecou no anátema,
E os filhos de Etam foi Acasias, e os filhos de Esrom, que lhes nasceram, foram Jeremiel e Rão, e Quelubai, e Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, príncipe dos filhos de Judá, e Nasson gerou a Salma, Salma gerou Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, Aminadab, e o segundo, Simei, o terceiro, Natanael, e o quarto, Radai, o quinto, Iosem, o sexto, Davi, o sétimo, e foram suas irmãs Zeruia, Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abissai, Joabe e Azael, e todos os três. E Abigail teve Amassa, e o pai de Amassa foi Jeter e Ismael, o ismaelita. Caleb, filho de Edom, gerou a Azuba, e sua mulher, e de Jeriote. Os filhos desta foram estes: Jeser, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, a qual teve Aur. E Aur gerou Uri, Uri gerou a Bezalel. Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, tomou e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade, e Gessur e Arã tomaram eles as aldeias de Jair e Kenate, seus lugares, a saber, 60 cidades, e todos eles foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, de Caleb, de Efrata, Abias, mulher de Esrom, e deu a Zur, pai de Tecoa, e os seus filhos de Jamel, primogênito de Esrom, e foram Roam, primogênito de Boná, e Oren, Ozen e Aías, e teve também Jeremiel, ainda outra mulher, cujo nome era Atara, e este foi a mãe de Onã, e estes foram os filhos de Roão, primogênito de Jeremiel, mas Jamim e Quer, e estes foram os filhos de Onã, Samai, Jadai, e os filhos de Samai, Nadab e Abissur, e era o nome da mulher de Abissur, Abiail, e que lhe deu a Pã e Molide. E estes foram os filhos de Nadab, Seled, Apaim, e Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize, e o filho de Ize, Sessã, e os filhos de Sessã, Ali, e os filhos de Jadã, irmão de Semai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos, e os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jeramiel. E Sazã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sesã um servo egípcio, cujo nome era Jara, e deu, pois, Sesã sua filha por mulher, Jara, seu servo, e lhe deu a Tai. A Tai gerou a Natã, Natã gerou a Zabade, Zabade gerou a Eflau, Eflau gerou a Obed, Obed gerou a Jeú, Jeú gerou a Azarias, Azarias gerou a Eles, ela gerou a Elezã, Elezã gerou a Sismai, Sismai gerou a Salum, Salum gerou a Jecamias, Jecamias gerou a Elisama, e foi filho de Caleb, irmão de Jeramel, Mesá, seu primogênito. Este foi pai de Zifi, e Meressa foi pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requém e Semá. Semá gerou a Raão, Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou a Samai. E foi filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur, e Efar, concubina de Caleb, teve Arã, e Amozã, e Agazes, e Arã gerou a Gazes, e foram os filhos de Adai, Requém, Regem, Ajotão, e Gesem, Pelete, Efá, e Safate, e Maacá, concubina, gerou Caleb, a Sefer e a Tirana, mulher de Safete, de Saaf, pai de Madimana, teve a Sevã, pai de Maquibena, pai de Gibeá, foi filha de Caleb e Axá. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriat Jarim, Salma, pai de Belemitas, Aerete, pai de Bet-Quesheter, e foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jeramim, e Aroé, da metade dos Menuitas,
E as famílias de Criatiarim foram os Itritas, os Piteus, os Semateus, os Misraeus, os Dessaíram, os Zorateus e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Artarote, Bete, Joabe e metade dos Manatitas e os Oreus. E as famílias dos escribas que habitaram em Jabes foram Tiratitas e a Simatitas e os Sucatitas, e eles são queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi, que eles nasceram em Hebron, primogênito a Minon, de Ainoam, a Jezreelita, segundo Daniel, Abigail, Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, o quarto Talmai de Jesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias, de Abital, o sexto Itrião, de Eglá, sua mãe. 6 de nascer em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, 33 anos reinou em Jerusalém. E estes de nasceram em Jerusalém: Simei, Sobabe, Natã, Salomão. Estes 4 lhes nasceram de Batsua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Noga, Nefete, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas de Tamar, irmã deles. E filho de Salomão foi Roboão, e o seu filho Abia, seu filho Asa, e seu filho Josafá. E o filho de Jorão, e o filho de Acasias, seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acas, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias, e os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, e o quarto Salum. E os filhos de Joaquim, Jeconias, e os filhos de Zedequias, e os filhos de Jeconias, e Assis, e os filhos de Sealtiel, e os filhos destes foram Malquirão, e Pedaías, e Sanezar, e Jacamias, e Osã, e Nebadias, e os filhos de Pedaías, Zorobabel, Simei, e os filhos de Zorobabel, Mesulão, e Ananias, e Selomiel, e sua irmã, e Asuba, e Joel, e Berequias, e Azadias, e Jusabe, e Ezed, 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pelatias, Jesaías, e os filhos de Rafaías, e os filhos de Arnã, e os filhos de Obadias, e os filhos de Secanias, e os filhos de Secanias foi Simaías, e os filhos de Simaías, Atus, e Gal, e Beraías, e Neirias, e Cefate, 6 ao todo. E os filhos de Neirias, Elionai, Eliaquias e Azicão, 3 ao todo. E os filhos de Elionai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Jacobe, Joanã, e Delaías e Anani, 7 ao todo. E os filhos de Judá foram Perez, Esrom, e Carmi, e Ur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Joate, gerou a Almai, Elade. Estas são as famílias dos Zorateus, e estes foram os filhos do pai de Etam, de Israel, e irmã de Isbi, e era o nome da sua irmã Azelpone, e mais Penuel, e pai de Getor, e Ezer, pai de Azur. E estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, das mulheres de Elá, Naara, e Naara deu luz a Uzão, e Éfer, Temini, e Aara, Astari. E estes foram os filhos de Naara, os filhos de Elá, Zerete, Isar e Etam. E Cós gerou a Anubi e a Zobabe, e as famílias de Arel, filho de Arum, e foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. E a sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres com que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Sua, gerou a Meir,
Este o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafá e a Passeia e a Teiná, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otniel e Seraías, filhos de Otniel e Atate. E o Meonotai gerou Ofra, e Seraías gerou Joabe, pai do vale de Artífice. Porque foram artífices, e foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elã, Naã, filho de Elá, Kenaz, e os filhos de Jealelel, Zifa, Tiria e Azreel, e os filhos de Ezra, Jeter, Bered, Efer e Jalom, e Elá teve mais Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa, e a sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, Ebe, pai de Secó, e Jecutiel, pai de Zanoa, e estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou, e foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naá, Abiqueila e Agarnita, e Esteboa, o Maacatita, filho de Simeão, Amnon e Renã, e Ben-Anã, e Tilom, e os filhos de Izi-Zoete, e Ben-Zoete, e os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Leda, pai de Meressa. Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho de Bet-Asbeia, como também Joaquim, dos homens de Cozeba, e de Joás de Seraf, que dominaram sobre os moabitas de Jazubim e Leém. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitaram na horta, nos cerrados. Estes ficaram ali como rei de suas obras. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá, Saul, cujos filhos de Salum, seu filho Mibissam, seu filho Misma, e seu filho Misma, Moel, e de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, toda a sua família não se multiplicou tanto como a dos irmãos de Judá, e habitaram em Berseba e em Meloda, e em Azar-Sual, e em Bilá, e em Ezen, e em Tolad, e em Betuel, em Ormã, em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, em Saaraim. Estes foram as cidades até a cidade em Davi reinou, e foram Asa, Aldeia, Etã, Aiã, Roimon, e Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam em redor das cidades, até Baal. Estes foram as suas habitações nas genealogias, porém Mesobabe, Janleque, Josã, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai, Joacoba, Joazias, Asaías, Adiel, Jazimiel, Benias, Ziza, filho de Sifi, filho de Alom, filho de Jedaías, filho de Zinri, filho de Semaías. Estes, registrados pelos seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais multiplicaram abundantemente, chegaram até a entrada de Gedor, no oriente do vale, buscaram pastos para suas ovelhas, e acharam pasto fértil, terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Eram, pois, os que, descritos nos seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas habitações dos que acharam ali, e destruíram totalmente até o dia de hoje, habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e Pelatias, e Nerias, e Zefarias, e Uziel, filho de Isis, levaram por cabeças e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 5.
Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque era filho do primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu a primogenitura do seu filho José, filho de Israel, para assim não serem contada a genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre os seus irmãos, dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, estes Enoque, Palu, Esrom, Carmi, filho de Joel, Semaías, a quem foi filho de Gog, a quem foi filho de Simei, a quem foi filho de Mica, a quem foi filho de Reaías, a quem foi filho de Baal, a quem foi filho de Beere, a qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso e foi príncipe de Rubenitas, quanto aos seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefes a Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz, filho de Semá, filho de Joel, filho que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-meon, também habitaram a banda do Oriente, até a entrada do deserto desde o rio Eufrate, porque seu gado tinha multiplicado na terra de Gileade, e nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, e caíram pelas mãos deles, e habitaram nas suas tendas defronte de toda a banda do Oriente, desde Gileade. Os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, e a Salcal, e foi Joel, a chefe de Safã, segundo, porém, Janai e Cefate ficaram a Bazã, e seus filhos, segundo as suas casas paternas, ficaram Mical, e Mesulão, e a Sebã, e a Jorai, e a Jacã, e a Ziai, e a Eber, a todos 7, e estes foram os filhos de Abiel, Abiail, filho de Uri, filho de Jeroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gisassai, filho de Jadô, filho de Bus, Fiai, filho de Abdil, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade de Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todas as arrabaldes de Saron até as suas saídas, todos foram registrados segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel, dos filhos de Ruben, dos Gaditas, dos meios das tribos de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudos e espadas, entesavam o arco, e eram destros de guerra. Houve 44.660 que saíram a peleja e fizeram guerra aos agarenos, como Getur, e a Nafis, e a Nebate, e a Nodabe, e foram ajudados contra eles os agarenos e todos quantos estavam com eles, e foram entregues às suas mãos, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvido, portanto confiavam nele. E levaram presos o seu gado, o seu camelo, 40.250 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas, porque muitos feridos caíram, porque Deus era a peleja, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã, Baal, Hermon e Sanir, do monte Hermon, e eles multiplicaram e foram cabeças das suas casas paternas, a saber, Efer, Izi, Iliel, Aziel, Jeremias, e Adovias, e Gediel, homens valentes, homens nomes de chefes das casas de seus pais, porém transgrediram contra Deus os seus pais, e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruiu diante deles, pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de Paú, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, e levaram presos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas, meia tribo de Manassés, e trouxeram Alá, Abor, Aram e o rio Gozã até o dia de hoje. Glória a Deus por esta leitura. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Querido Deus, obrigado por este momento na tua presença. Que o teu nome, Senhor, seja engrandecido, que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Ensina-nos a praticar, a viver a tua palavra. Amém.